Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Amalho do Vendo CRM e você está acompanhando ao VendoCast. Hoje nós convidamos a Bianca Novaes, especialista em processos de venda e também responsável por implantar esses processos de venda nas empresas que nós atendemos. E também temos aqui o William Mitrucci. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aí a nossa convidada Bianca Novaes. A gente vai conversar um pouco sobre segmentação de clientes, sobre como cuidar da sua carteira de clientes e como você se relacionar melhor com todos eles para que você venda mais. Não é isso, Bianca? É isso mesmo. Obrigada, meninos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre segmentação, como cuidar de toda a carteira dos clientes e poder controlar tudo isso de uma forma mais fácil. Já adianto que não é por planilha que se cuida de cliente, né, Bianca? De forma alguma. A planilha ela funciona até um certo ponto, mas tem fases ali do seu processo que você não consegue e não deve mais mexer com planilha. O que você normalmente, Bianca, conversa com os clientes é mais no sentido de usar as planilhas para um auxílio do que para um controle, né? O que eu vejo é que muitas empresas elas acabam perdendo muito tempo trabalhando esses clientes em planilha, achar contato, depois controlar, saber o que o cara falou, saber a conversa, tem que caçar no WhatsApp depois. É isso. Tem muitos clientes que a gente ainda atende hoje que eles colocam na planilha o que conversaram na última conversa. É basicamente um CRM feito em planilha de Excel. E isso não é nada prático, né, para o dia a dia. Então eles precisam de uma ferramenta para isso. A planilha ela funciona até para você ter uma visibilidade de dados e ter um controle de dados, mas de informações não é o essencial. Ela não deve, você acaba atrasando muito o seu processo, atrasando muito a tua equipe, se você tiver equipe que faça isso junto com você, né? Até se você trabalha sozinho também, já é basicamente um atraso ali, porque tudo que você coloca numa planilha de Excel, você consegue ter um controle disso por consequência de uso de algumas ferramentas. Então, o essencial é que você coloque tudo que tem em Excel em umas ferramentas próprias para a tua necessidade, né? Tem necessidades ali de controle, necessidades de segmentação e assim por diante. Perfeito. E a segurança de uma planilha quase não existe, né? Assim, os contatos elas ficam na mão do vendedor, na mão do consultor, né? E não é um interessante justamente por conta disso, por conta que às vezes, por não estar centralizado em alguma ferramenta, em algum lugar, o funcionário pode sair da empresa e levar com ele debaixo do braço, como já aconteceu milhares de vezes e vai continuar acontecendo. Sim, tem muitos clientes aqui que acabam se prejudicando bastante por conta disso, desse controle de dados mesmo. O controle de dados, ele não fica na mão da empresa, ele fica na mão do vendedor, do funcionário, né? Então, esse funcionário se desliga da empresa ou é convidado a se retirar, ele leva tudo junto, né? A gente fica sem o controle de nada. Existem hoje profissionais que são contratados já com a carteira deles, né? Que trabalham na mesma área, no mesmo segmento, assim faz sentido. Só que informações são importantes. Então, ela precisa estar na mão do gestor ou ali da parte da liderança. Até porque se fica tudo em planilha, também é muito mais difícil para você tirar resultados dela. Então, preciso ver quando que eu conversei a última vez com esse cliente. No sistema, por mais que esse cliente passou na minha mão, na mão da Bianca ou na mão do Matheus, vai estar tudo registrado no mesmo histórico, né? No mesmo cliente. Às vezes na planilha vai estar lá na planilha da Bianca, a última conversa dela. Aí no mesmo mês ali o Matheus conversou com aquele cliente também, e um mês antes eu conversei com esse cliente. Então, às vezes a gente fez vários contatos, mas como a planilha ela não se conversa uma com a outra, aí acaba tendo esses gaps de informação e acaba daí que o cliente vê a desorganização da empresa porque tem várias pessoas fazendo contato com ele e às vezes ele está falando não para todo mundo, né? E isso é ruim para todas as partes, porque para o cliente, às vezes você pergunta a mesma coisa, é perguntado para ele a mesma coisa por 3 pessoas, 4 pessoas diferentes. Sim. E eu sempre falo que o cliente ele nunca esquece que respondeu, é a gente que esquece que pergunta. Então é importante você ter ali tudo falando basicamente do CRM, é importante você ter uma ferramenta de CRM, que ele vai unificar todas essas informações, independente por quem colocou. Então fica tudo registrado e em poder do gestor, do líder ali da equipe. Certo, Bia. Hoje, uma dúvida recorrente também dos clientes é como
controlar os contatos do cliente, né? Como fazer os contatos com os clientes após a primeira compra dele? Como que você faz esse controle? Antes de qualquer coisa, William, a gente precisa identificar se o cliente tem um processo comercial. Porque sem um processo comercial eu não consigo fazer isso. Então eu tenho que ter um processo comercial e esse processo comercial ele deve ter várias etapas. Como a Beatriz falou no último podcast com vocês, ele é composto por tecnologia e pessoas, não só de pessoas e cada um faz como bem entender aquele processo. A empresa precisa ter um tipo de padrão desse processo comercial. Então, ali, quando a gente entende quem é o nosso cliente, inclusive por segmentação, que a gente precisa fazer a segmentação desse cliente, né? O famoso ICP, o ISP, como vocês quiserem chamar, é o perfil de cliente ideal. Sim. Então, para eu fazer esses contatos e ter um controle de toda essa recorrência de tempo, de quando eu preciso chamar esse cliente novamente, enfim, de todo aquele processo de atendimento, eu preciso ter essa base ali de clientes formatada dentro do problema que eu resolvo. Então, quando a gente vai fazer uma segmentação, o que a gente precisa ver antes é qual é o problema que eu resolvo. Então, para eu resolver esse problema, eu preciso ter um cliente que eu preciso resolver esse problema. Né? Eu não vou vender para todo mundo. É sempre, como dizem a frase clichê, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Sim. Então, esse tempo que você precisa controlar para conversar com esses clientes novamente, se é uma venda recorrente, se é uma venda única, enfim, conforme o seu processo for estabelecido, eu preciso primeiro dessa segmentação. Tendo essa segmentação, eu consigo entender quem é o meu cliente, aonde ele está hoje, qual o tipo de comunicação que eu preciso ter com ele. Então, isso tudo entra sempre no processo comercial. Eu entendendo esse processo e tendo essa segmentação, aí sim eu consigo saber quando, como e onde fazer todo esse processo. Bia, assim, a gente sabe que nenhum cliente ele vai ser igual. A gente pode ter ali duas empresas com a mesma idade, com o mesmo número de funcionários, vendendo a mesma coisa, que as duas não vão ser iguais, certo? E nesse caso, o processo comercial ele é importante também para eu saber o tempo que eu entro em contato, né? Porque eu imagino que se é uma venda recorrente, ou seja, o cliente paga uma mensalidade, então o meu tempo de contato com ele, o contato tem que ser mais direto, né? Eu tenho que estar sempre sabendo isso. Agora, por exemplo, se o cara compra um seguro, que o vencimento do contrato do seguro é 1 ano. Então, até 6 meses, eu não preciso me preocupar com essa venda, porque ele só vai depois procurar outras seguradoras quando vencer o contrato, correto? Depende. Depende ali do tipo de produto. Como você falou da parte de seguros, normalmente eles mantêm um contato mais espaçado, né? Então, eles demoram mais para conversar, fazer um follow-up com esse cliente. Então, sempre depende do processo. Aqui, para nós do Vendo, dando um exemplo do nosso processo comercial, a gente precisa entrar em contato com esse cliente, pelo menos ali a cada 15 dias, na parte de negociação ainda, ou até antes, dependendo ali do tamanho e do cliente. E depois que esse cliente faz a compra, o nosso time aqui de suporte, ele mantém um contato mensal, né? E a gente tem um controle de como ele está fazendo o uso da ferramenta, se está muito alto, se está baixo. Então, você precisa ter ferramentas que te auxiliam a descobrir o tempo que você precisa fazer esse acompanhamento com o cliente. E quando eu digo acompanhamento, como o Matheus disse, ele não é um acompanhamento só durante a negociação. Ele tem que ser um acompanhamento pós-compra, né? Uma pós-venda ali mais espaçado. O pessoal entende muito pós-venda como um primeiro contato ali depois de pago o serviço. Se oferecer não é assim. De novo, né? Não é assim. Né? Então, a pós-venda ela tem todo um processo. Assim como um processo de venda, existe um processo e deve existir um processo de pós-venda. Certo, Bia. Você comentou ali antes, né, que quem vende para todo mundo, na verdade, não vende nada, né? Ele fica, às vezes, só tirando o pedido, porque às vezes é o cliente que chega até ele e ele consegue fazer uma venda ali, mas não tem um processo bem definido, não sabe qual que é o cliente ideal. Pensando nisso, qual que é a importância aí de segmentar os clientes? A importância, ela cabe para vários tipos e seções, vamos colocar assim. Então, a importância, a principal da segmentação é você conseguir fazer uma sinergia entre o seu marketing e vendas. Porque eu não posso, como diz o Matheus, sempre atirar confusão em formiga. Então, eu preciso segmentar esse cliente para saber como o meu marketing deve trabalhar,
para que eu receba esse cliente aqui na parte de processo de vendas e atender ele conforme a demanda que ele me pede, né? Conforme a necessidade que ele tem. Então, depois que você tem essa segmentação pronta e o marketing e vendas estão trabalhando com sinergia, esse processo ele fica muito mais fácil. Então, você não perde tempo, porque o que eu vejo muito das empresas é perdendo muito tempo tentando vender para um cliente que não quer comprar. Então, tem muito disso. Não, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender, mas você precisa vender para a pessoa certa e no momento certo. Às vezes, você está tentando vender para a pessoa certa, só que não está no tempo de compra. Então, ali no CRM, inclusive, a gente tem toda a parte de relatórios que você consegue enxergar. Sim. Quando esse cliente precisa ser abordado para a gente conseguir fazer uma venda boa. Então, depende sempre da segmentação. Se você está segmentando certo e vendendo esse processo de forma correta, seguindo o processo de forma correta, o retorno vai ser bom. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que ter mais sim do que não. A venda, a gente sabe que existe muito mais não do que sim. Então, enxergar todo esse processo sendo feito, ele é muito importante, porque também não adianta ter toda a segmentação, ter o meu marketing trabalhando, o meu vendas trabalhando, e eu não conseguir enxergar tudo isso que eu estou fazendo. Então, a ferramenta entra mais uma vez para você conseguir ter visibilidade de tudo que a sua equipe está fazendo e você também em gestão. Né? Porque não adianta a equipe estar trabalhando num ritmo e você não está conseguindo suprir também uma necessidade ali que talvez eles tenham e a gente não consegue enxergar. Então, a segmentação, nessa parte de processos quanto à chamada de clientes, ela é importante. Essa parte de segmentação também, ela é importante para você vender para um cliente ideal por questão financeira, que a gente sabe que um lead ele custa muito caro hoje. Sim. E a gente transformar uma lista ali, o Matheus, que é SDR, ele entende muito melhor que eu nisso, ela custa caro, quanto dinheiro e quanto tempo também. Então, para você segmentar, além de você vender para a pessoa certa, com o vendedor certo também, que às vezes você tem uma equipe ali com o vendedor tem um perfil ou outro que não atende um tipo de cliente, é importante a gente entender isso também. E a questão financeira, um lead ele custa muito caro. Sim. Então, para o marketing poder acertar de forma ali mais moldada o cliente para a empresa, a segmentação é 100% necessária. Não se trata de perseguir o lead, né, Bianca? Não, de forma alguma. Se trata de você conversar com a pessoa certa mesmo, que ela seja receptiva ali para o seu tipo de pergunta, para o seu tipo de... Porque eu falo como uma vendedora consultiva, né? Eu sempre vou tentar resolver um problema do cliente. Às vezes ele tem a levantada de mão, né? Que ele vem até mim, ou não, a parte do marketing ali que faz o SDR, no seu caso também, que traz o cliente para mim. Então eu preciso entender todo um diagnóstico, fazer todo um diagnóstico, entender o tipo de necessidade que ele tem e às vezes falar, olha, eu não te atendo. Isso também acontece. Às vezes o cliente, ali no nosso caso, se cadastra na ferramenta ou é indicado para a nossa ferramenta, mas a necessidade dele a gente não consegue suprir. Então, a gente também fala não para o cliente, né? O famoso demitir cliente. Não precisa ser demitido um cliente ruim ou um cliente bom. A demissão ela é sempre o mesmo resultado. Né? Então, também acontece isso. É porque eu acredito que mais caro do que um novo lead para a empresa é um cliente insatisfeito, né? Ah, não, com certeza, Matheus. Aquele cliente que além de receber um atendimento que não é dos melhores, né? Porque não tem segmentação, ele acaba falando mal da empresa, né? E mal do vendedor. Então, a gente sempre fala que o melhor dos mundos é aquele cliente que é fã, né? Que ele sai falando de você, que ele vende o seu produto por você muitas vezes. A gente aqui do Venda não pode reclamar disso. A gente tem muitos clientes que saem vendendo a nossa ferramenta por nós, né? Muitas vezes ele chega aqui com tudo pronto já e eu não preciso nem fazer muita coisa. Só fazer um acompanhamento. Então, sim, é muito importante que o cliente ele saia satisfeito num nível que ele não fale mal, mas se não se sentir satisfeito também, é importante que ele tenha abertura de vir contar para nós. Porque pior ainda do cliente que fala, não por falar mal, mas fala porque realmente não recebeu o atendimento que ele tinha a expectativa de receber, é aquele cliente que não conta isso para nós. Então, a gente precisa também receber esses feedbacks e entra de novo a parte do follow-up. Que é importante esse acompanhamento para a gente receber essas informações do próprio cliente. E a importância da segmentação é justamente isso,
porque se você não segmenta, vai ter um esforço gigante aí por parte da venda, depois ela vem pro pós-venda ou pro suporte, e ali também ela consome um tempo enorme da equipe, e talvez para que ela fique 1 ou 2 meses, no caso de recorrência. E no caso de não recorrência, ele vai só comprar uma vez e tchau, né? E daí acaba saindo um cliente super caro, que você gastou um tempão para conquistar ele, para trazer ele para comprar o seu produto, e ele foi embora na primeira oportunidade. É verdade, a gente também é importante entender a diferença de cliente e consumidor, que muita gente não sabe. Muita gente tem só consumidor e não tem cliente. Consumidor é aquele que passa, compra, vai embora e não volta mais. É aquele cliente de oportunidade. Ele vê o seu produto, o seu serviço como uma compra de oportunidade, compra e tchau, né? Você, querendo ou não, teve um esforço ali para conseguir esse cliente de alguma forma ou outra. O cliente é aquele que compra porque conhece o seu serviço, que você faz com que ele conheça o seu processo, enfim. E você consegue ter ele ali como um cliente ideal dentro da tua segmentação. Perfeito. Bia, eu vejo que muita gente não entende que a diferença da pessoa comprar e te indicar é justamente essa, né? Um consumidor, ele pode até comprar com você, mas quando ele for indicar, ele vai indicar o concorrente que é mais barato, vai indicar o concorrente que tratou ele melhor. Então, tudo isso, toda essa experiência do cliente, né? Que a gente agora com o avanço da internet, a gente está ouvindo muito falar de experiência do cliente. É justamente isso. É a experiência que ele tem comprando de você desde o primeiro atendimento. E isso faz uma diferença gigantesca. Então, muita gente tem esses consumidores que a pessoa compra, faz uma compra por oportunidade e aí, se precisar indicar, indica o concorrente, que é mais barato. É sempre assim. Eu, Matheus, inclusive, estou no mundo das vendas desde sempre, né? Sempre ali fazendo um tipo de processo. E hoje é o processo que eu mais faço segmentado, no sentido de função mesmo. A gente vê muita gente hoje ainda fazendo o que com o vendedor atenda ali desde a prospecção até pós-venda. Ele faz todo o processo. E hoje a gente consegue enxergar muitas divisões de tarefas, como o SDR, o closer, né, chamado closer, pós-venda, o CS. Então, isso consegue ser muito mais fácil, digamos assim, porque cada um está ali na tua função e cumpre com ela dentro do processo, dentro da segmentação que a gente já tem. Agora, muitas das empresas ainda têm um único vendedor, que é aquele vendedor que cumpre todo esse processo e acaba sendo muito maçante. Então, ali dentro da preocupação de rotina de venda, ele só quer vender. Então, ele só faz a venda e próximo. Faz a venda e próximo. É muito difícil com que ele cuide do cliente. Então, esse cliente voltar ali vai ser muito mais difícil. E às vezes ele volta por conta de preço, por conta ali de qualquer outro motivo, mas por qualidade de atendimento é um pouco mais difícil. E o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Ele vai por preço e abre muitas portas para ele começar, inclusive, a depredar assim a empresa, né? Eu trabalhei muito na parte do varejo, ali na parte de venda de produtos alimentícios, e isso acontece muito. Então, qualquer oportunidade, ele já vai denegrir a empresa, ou até mesmo o vendedor, que muitas das vezes não tem nem culpa e nem enxerga o problema, né, que aconteceu. Maravilha. E você, na sua experiência, fazer essa segmentação aumenta as vendas dentro da empresa de forma efetiva? O que você enxerga no seu dia a dia que as empresas ganham segmentando? Na receita mesmo, sendo bem direto, que é o sonho de todo gestor, é aumentar a receita da empresa. Não adianta falar que não, porque o objetivo final é crescer. Sim, e essa segmentação, para ela ter esse retorno de faturamento, ela precisa ser certa. Algumas pessoas segmentam de forma errada e não conseguem enxergar isso. E não enxergam isso porque não tem ferramenta para conseguir enxergar. Então, quando a segmentação é feita de forma correta, a equipe está alinhada, trabalhando em sinergia, esse retorno de faturamento é nítido, né? Ele é uma consequência. Às vezes não precisa nem ter esforço. Só seguindo o processo, seguindo a segmentação de forma correta, ele vem como um retorno, né, do dia a dia ali de trabalho. Eu tenho clientes aqui, inclusive uma autoescola de Minas, que eles fizeram a parte de consultoria do processo comercial, implantaram a ferramenta do Vendo e eles triplicaram as vendas. Coisas de 20 carteiras que eles vendiam por dia, hoje está já beirando os 100.
Então, a média de venda deles por dia aumentou muito, porque eles perderam menos tempo atendendo quem não queria ser atendido. Eles perderam, antes, muito tempo nesse processo. Ou eles esqueciam do cliente. O cliente, muitas vezes, na autoescola, ele é um cliente que idealiza o resultado, né? Então, ele quer uma carteira de habilitação, por exemplo. Então, ali, o cliente vai atrás, normalmente, das vezes, né? Na maior parte das vezes. E quando esse cliente não é cuidado, ele procura o próximo, né? A autoescola tem cada esquina Ou às tem vezes uma. ele tá falando com 5 de uma vez, né? Então ele não tem esse controle. Imagina ele fazendo tudo isso num Excel. Né? Muitos fazem de uma forma boa esse processo no Excel. Agora imagine se estivesse fazendo numa ferramenta de forma correta. Né? Então, ali o retorno de faturamento ele é muito grande. Né? O retorno de processo, de rotina ali, ele é uma consequência ao faturamento. Então tá bom, Bianca, muito obrigado aí por essa conversa, falar de segmento de cliente, que é uma coisa muito importante para todas as empresas e é uma coisa básica, mas que muitas também não fazem isso. Então agradeço aí a sua participação na nossa conversa e sempre que você puder, a gente vai estar convidando aí você para participar de outros assuntos. Eu que agradeço, William e Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre isso que eu tanto amo fazer no dia a dia, né? Vocês bem sabem. E estou aberta a perguntas. Qualquer dúvida que quem está ouvindo ou assistindo tiver, pode me procurar. Maravilha. Bianca, eu também quero te agradecer, tá? Por participar aqui do VendoCast com a gente. Tenho certeza que um episódio de podcast ficou pequeno só para esse assunto de segmentação. É um assunto que, se a gente quisesse, podia ficar mais 2 horas conversando aqui. E realmente é um bom início para quem quer começar a crescer a empresa e organizar a sua estrutura comercial. Pode ser um bom pontapé inicial, né? Tudo isso que a gente conversou nesse episódio. Pessoal, nós vamos deixar as redes sociais da Bia aqui na descrição. Você pode ir lá no LinkedIn dela e falar direto com ela. Também na descrição vai ter todas as redes sociais do Vendo e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês e até mais!